O tecido foi dividido e enviado a 3 laboratórios independentes que fazem datação por carbono, no Arizona, em Zurique, na Suíça, e em Oxford, na Inglaterra. A datação por carbono numa relíquia tão sagrada era algo muito controverso, pois o processo destrói as amostras. 6 meses depois, os resultados foram anunciados. Eles causaram um furor internacional. Os 3 laboratórios chegaram à mesma conclusão. Eles tinham 95% de certeza de que o manto fora feito há mais de 1000 anos após a morte de Jesus, entre 1260 e 1390, o que indicava que o manto de Turim só podia ser uma farsa medieval. Durante décadas, as maiores mentes científicas tentaram recriar a imagem do manto envolvendo corpos de verdade em mortalhas. A antropóloga forense Emily Craig explica que toda vez que tentaram, esbarraram num problema conhecido como distorção óptica. Segundo uma das teorias, o tecido cobria uma pessoa e absorveu o pigmento em toda a sua superfície. Isso não funciona porque as proporções mudam. Se observar esta figura tridimensional, verá que de uma orelha a outra ela tem cerca de 17 centímetros. As proporções estão corretas. Se puser um pedaço de tecido sobre a mesma figura de orelha a orelha e depois medi-lo, verá que tem bem mais de 17 centímetros. Não dá para cobrir um objeto tridimensional com um pedaço de pano e obter proporções corretas. Quando um tecido liso envolve um objeto tridimensional, como uma cabeça humana, a imagem transferida ao pano fica sempre distorcida. As orelhas ficam tão espaçadas que o rosto parece inflado e inumano, bem diferente da imagem do manto. Alguns cientistas argumentam que uma coluna de gás escapou do cadáver e projetou uma imagem sobre o tecido. As partes do corpo mais próximas do pano, como a ponta do nariz, a testa e a barba, deixaram as marcas mais escuras. Essa teoria da projeção poderia explicar como a imagem da parte frontal se formou no manto. Mas e quanto à imagem de seu dorso? As costas do homem deviam estar em contato direto com o pano e todo o seu peso pressionado contra o linho. Isso deveria fazer toda a imagem dorsal parecer um bloco compacto de cor. No entanto, a imagem das costas do homem não é mais escura que a imagem frontal. A imagem do corpo do homem é tão perfeita que parece ter sido criada para exibição. Se isso for verdade, deve ser o trabalho de um falsário extraordinário, um mestre de sua arte. A ideia era fazer parecer que o manto havia coberto o corpo de Jesus. E conseguiram. É brilhante. Mas quem teria a habilidade para criar uma imagem tão convincente de Cristo? Uma imagem tão boa que levou os peritos forenses a achar que era de um homem de verdade. O impostor do manto devia ser um herege. Alguém que não temia forjar o sangue sagrado e redentor de Jesus. Devia entender de anatomia e dispor de uma tecnologia que ludibriaria completamente todo mundo até o século XX. Uma teoria controversa da escritora Lynn Picknett e do historiador Clive Prince argumenta que todas as pistas apontam para Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas que já existiu. Um homem que se recusava a seguir as regras da igreja cristã e cujo estilo de vida ofendia a sociedade. Leonardo não queria criar nada que pudesse ser exposto como uma pintura, um desenho ou algo tingido no tecido. Queria apresentar algo que parecesse miraculoso. Será que o grande artista e herege arriscou sua vida forjando uma das relíquias religiosas mais importantes de todos os tempos? O
manto de Turim é a relíquia mais famosa e misteriosa do mundo e quase certamente uma farsa medieval. Quem fez essa imagem era um artista habilidoso. Mas seria obra de Leonardo da Vinci? Da Vinci nasceu na Itália no século XV. Ele criou algumas das pinturas mais valiosas do mundo, inclusive a Mona Lisa e a Santa Ceia. Leonardo era engenheiro, inventor, anatomista e desbravou nossos conhecimentos sobre ótica. Ele estava na vanguarda da revolução nas artes e na ciência conhecida como Renascença. Leonardo tinha uma mente extraordinariamente moderna e se via como alguém que estava moldando o futuro. Mas teria habilidade para criar essa imagem realista de um homem torturado e crucificado, usando uma técnica que os cientistas ainda não conseguiram desvendar? O segredo do sucesso de Leonardo estava no uso da observação direta. Da Vinci acreditava que para captar de fato a imagem de um tema, era preciso dissecá-lo. Leonardo queria entender como o corpo humano anda, enxerga e se comporta. Ele pensava, e se eu remover a pele e ver os músculos? Entender o tamanho dos músculos, o local dos músculos e como se movem. No porão úmido de um hospital de Florença, Da Vinci dissecava secretamente os mortos. Ele os desmembrava pedaço após pedaço, enquanto tentava descobrir os segredos mais profundos do corpo humano. Leonardo foi o primeiro artista que fez dissecações em corpos. É incrível. Anteriormente, na Renascença, houve gente interessada no corpo humano, mas ninguém pensou em fazer dissecações. Da Vinci removia os órgãos internos e fazia esboços detalhados de músculos e tecidos. Depois, escrevia uma série de regras sobre a anatomia humana. Ele também criou um sistema de proporções que lhe permitia desenhar o rosto perfeito. Seus experimentos com cadáveres lhe deu um conhecimento incomparável sobre anatomia, bem mais amplo que o de muitos cirurgiões da época. Também lhe deu raro acesso a corpos fraturados e ao sangue, os materiais necessários para criar uma imagem realista de tortura e crucificação igual à do manto. Num de seus cadernos, escrito por volta de 1490, ele menciona ter tomado emprestado de alguém uma amostra de osso que havia sido perfurado por um prego. Só há uma razão para seu interesse nisso. Ele estudava a anatomia da crucificação. Da Vinci tinha habilidade para criar essa imagem realista. Mas por que se arriscaria à condenação eterna, forjando uma relíquia religiosa tão importante, o sudário de Cristo? A resposta é que Da Vinci não era um cristão devoto. Era um homem de ciência, não de religião. Leonardo recusava-se a respeitar as regras severas da igreja. Ele trabalhava no dia de descanso, era vegetariano, interessava-se por alquimia. Todas essas condutas tornavam-no um herege perante a igreja conservadora. A fé no sangue redentor de Jesus não lhe causava problemas, porque ele não acreditava que seria amaldiçoado por isso. A motivação de Da Vinci não se deveu apenas à heresia. Larissa Tracy, especialista em Idade Média, acredita que patronos ricos encomendaram a Leonardo a falsificação da relíquia sagrada. Uma relíquia como a mortalha daria à família que a possuísse grande status político e religioso. Geraria renda em sua igreja porque os peregrinos se amontoariam para vê-la. O sudário de Turim não é a primeira falsificação da mortalha de Cristo. O registro mais antigo do manto de Turim remonta a Liré, na França, em 1353. Mas esse sudário tinha uma aparência bem diferente daquele que existe atualmente. Ele pertencia aos de Charnay, descendentes dos banidos cavaleiros templários e uma das famílias nobres mais antigas da França. Multidões enormes reuniam-se para ver a relíquia sagrada. O sudário trouxe grande riqueza aos de Charnay até o século XIV, quando foi denunciado como uma pintura bem óbvia e ruim.